Olá, olá! Como vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula do Rocketbot. Nesta aula, vamos ver execuções de JavaScript. Para isso, vamos inicializar um novo robô. Vamos colocar aula JavaScript. E vamos começar. Beleza, a ideia de hoje é que vocês possam ver e entender como podemos fazer para obter informações que talvez com os comandos não seja suficiente ou então seja muito mais rápido fazer com JavaScript. Não por uma questão de velocidade, mas sim de processamento de informação, ou seja, os comandos são executados tão rápido quanto os comandos em JavaScript, mas o processamento da informação às vezes é mais rápido fazer pelo JavaScript, que, bom, talvez exija alguns passos a mais do que pelos comandos. Mesmo assim, isso vai depender muito do site. Para isso, vamos abrir uma página web. Nesse caso, vamos abrir o Chrome. Vamos inicializar no mercado. Vamos ver se está tudo correto. Vamos tentar. Lá ele abriu e abre corretamente. Bom. Como você deve ter visto ou nós podemos ter visto em aulas anteriores, quando inicializamos uma página web ou qualquer tipo de aplicação, o que devemos fazer é validar essa ação. Então, vamos clicar com o botão direito, inspecionar os pontos e pronto. Baixamos a barrinha. Baixar a barrinha não é uma questão de funcionar ou não, mas sim para que os parâmetros e os elementos fiquem mais fáceis de visualizar. Vocês vão trabalhar isso da forma que preferirem. Vamos selecionar este elemento. Vamos selecionar o ID neste caso, porque vemos que, por enquanto, é um ID fixo. E vamos procurar a espera pelo objeto. Indicamos o ID que está visível. Vamos aguardar aproximadamente 10 segundos e validar. Carne bovina. Bom, vou fazer toda essa parte um pouco mais rápido, pois se você não se lembra, pode rever os vídeos, especialmente o vídeo anterior sobre como fazer meu primeiro robô, onde fazemos todos esses passos talvez um pouco mais detalhados. Mas vamos fazer isso rapidinho. Vamos fazer sem o robô, vamos fazer com o IF, mas vamos validar de forma invertida dentro deste robô. Vocês sabem que, se não abrir corretamente, o que deve ser feito é fechar o navegador e parar o robô. Era isso que eu queria dizer. E continuamos com os próximos passos, que basicamente é fazer uma busca. Por exemplo, se isso abriu corretamente, o que faço em seguida é uma busca. Basicamente, eu envio novamente para onde quero fazer a busca, que obviamente é no campo de pesquisa. E vou digitar, por exemplo, iPhone 16 Pro, por exemplo, e um Enter, né? Então, quando eu executo isso, aqui ele já faz a busca e automaticamente já nos mostra todos os resultados da pesquisa de celulares. Bem, agora o que precisamos fazer basicamente é aplicar nosso primeiro comando de JavaScript, porque aqui o que precisamos fazer é basicamente obter todos os elementos, tanto o título quanto o preço. Então, o que vamos fazer aqui, é basicamente, com JavaScript, obter primeiro a quantidade desses elementos, que agora vamos ver como se faz, e depois vamos pegar o título e o preço. Beleza, então primeiro vamos para a página web. Então, vamos procurar o elemento que queremos encontrar,
que nesse caso seria: precisamos pegar esse título. Ou seja, é isso que nos interessa. E depois, se começarmos a navegar pelo componente, vamos ver que aqui dentro deste quadro, está o preço. Então, desço aqui nesse elemento e procuro. Beleza, não está dentro desse quadro, está dentro deste outro quadro. Então procuro sobre esse quadro e vou revisando qual é o quadro em que preciso entrar para pegar o preço. Certo, estamos cada vez mais perto e aí já tem o preço, mas se descermos ainda mais, vamos ver que aqui temos mais duas classes, onde distingue entre, digamos, a quantidade, o número em si como um todo e o símbolo do peso. Ok, quero extrair tudo, então vou parar em esta aula, mas primeiro quero pegar o título, porque primeiro quero pegar só o que é chamado o len ou a quantidade. Então vamos colocar o ponto do documento, que é o elemento pelo nome da classe. Vamos colocar essa classe lá. Eu não posso, pelo menos, apoiar que eu tenho que colocar como um mundo. Se o documento estiver bom, permite colar, mas se não estiver, o documento recebe elemento. Nome da classe. Selecionei a classe. Abro parênteses, eu abro aspas simples, eu falto a aula, fecho aspas simples, fecho os parênteses. E aqui eu vou colocar comprimento do ponto. Se não me engano, lá, perfeito. Bom, então, vou fazer uma turnê e eu vou conseguir. Ó. Quantidade, ou seja, ordenei tanto o nome quanto o preço. Então copiamos isso novamente. Voltamos para o Rocketbot e vamos para ativar este comando. Vamos selecioná-lo e aqui colocaremos a seguinte instrução. Vamos colocar document.getElement, que é o mesmo que vemos aqui. Basicamente, esta é a classe que estamos usando e estamos contando quantas unidades contendo esta classe temos nesta mesma página. Então, vamos atribuir esse resultado à variável num. Se executarmos, ele nos retorna. Por que aparece um B? Porque essa informação está em bytes. Portanto, o que vamos fazer é decodificar a informação. Se vocês se lembram da aula de manipulação de variáveis, isso não foi mencionado, mas é uma forma também de, por exemplo, vamos decodificar a variável que é num decode. É outra maneira de fazer isso e vamos guardar novamente em num. Percebam, antes estava no formato bytes e agora está no formato número, e é isso que nos interessa. Beleza, agora o que devemos fazer é o seguinte. Como nós temos a quantidade, devemos percorrer essa quantidade de vezes os elementos. Portanto, vamos usar o rend. W, num e rend. Aqui o que estou dizendo é, vamos repetir as instruções que estiverem dentro do for, a quantidade de vezes, n vezes, que será determinada justamente por num. Beleza. Para percorrer essa informação, obviamente precisamos iniciar um contador. E vamos iniciá-lo em 0, desculpa, e vamos chamá-lo de d do contador. E a outra maneira de fazer isso é a seguinte. Por exemplo, eu executo isso e vou ver o que ele me traz. Portanto, para evitar justamente o uso de um comando adicional, o que vou fazer é não usar esse comando. Vou vir aqui e colocar lat1. Então, com isso, eu executo novamente e reparem que agora já traz decodificado e não é necessário usar esse comando adicional.
pode ser feito das duas maneiras. Não é que uma está certa e a outra está errada, nem vice-versa. É que existem dois caminhos para fazer a mesma coisa. Bem, agora o que precisamos fazer justamente é extrair o texto, tanto do título quanto do preço. E isso vamos fazer justamente com as classes e com JavaScript no Rockwell. Então vamos descobrir qual é a classe que precisamos. Esta é uma classe, por exemplo, e o outro é precisamente pode ser isso. Vou escolher este aqui, certo? Então vamos continuar. Como fazemos isso com JavaScript? Então chegamos e aqui vamos colocar o documento de retorno. É elemento por nome de classe, texto interno. E nós salvamos isso em Faremos o mesmo com o preço, mas lembre-se de que precisamos alterar a classe. Então viemos aqui e pegamos essa classe e a alteramos aqui. Ok, nós executamos. E vemos que temos os preços aqui. Obviamente, eles estão lá. Temos que executar a decodificação como fizemos anteriormente. Então, fazemos a decodificação do ponto de título e salvamos isso no título. E o mesmo para o preço. E mantemos o preço. Bom, se executarmos esses dois comandos, vemos o seguinte, vemos que já está com decodificação e lembre-se que isso está circulando. Olhar as posições, estou na posição 0, quero dizer primeiro. O que é esse elemento? Agora eu precisar, vá para a posição. Depois que tudo isso for executado, vá para a posição 2. Como faço isso? Eu simplesmente agarro o contador e no final do para. O que eu faço com o contador é chamá-lo, adicionar um e salvá-lo novamente. Então, veja só, o contador começa em 0. Entra aqui dentro do for e na primeira posição aqui vai deixar o 0, certo? Então ele vai fazer a busca na posição 0 para o título e para o preço. Faz todo o decode aqui o i, que está em 0. Agora vai ser inicializado em 1. Então a posição vai passar para a posição 1, que lembrem-se que a posição em programação será a posição número 2. Então vamos ver isso e vamos colocar um alerta, onde verificamos. Aquilo é, tanto o título quanto o preço foram extraídos corretamente. Preparar o telefone. Vamos colocar um título aqui. Tem um preço de... E o preço? Observe que, se eu executar agora, o telefone da Apple aparecerá. Seu preço é 1000. Vamos fechar e executar tudo. Então ordenamos a execução. O Mercado Livre já abriu. É muito rápido. Executa espera por objeto. Faça a pesquisa. E agora comece a analisar os elementos. Bom, vamos analisar todos eles. Bem, espero que tenha sido útil para você. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, levado algo consigo, e te vejo na próxima aula. Muito obrigado!